Hoje de manhã estávamos falando sobre este assunto tão importante. Eu espero que a palavra do Senhor tenha sido bem aplicada em nossas vidas. Eu falava ali com os demais presbíteros sobre se eles tinham visto resposta à carga que nós havíamos diante de Deus recebido por este assunto. E eu penso que a resposta é se temos pessoas sendo tocadas e dando passos, né? Então eu espero que você tenha dado passos. Eu usei aquela figura do desengripante, né? Que é jogado na mesma peça, tem peça que tem necessidade diferente, mas que a cada necessidade tenha sido atendida. Agora, é claro, cada um de nós tem que dar resposta. Eu li alguns sintomas que nós víamos diante de Deus e impressões. Eu quero ler outras. Li de manhã, gostaria de ler agora algumas outras coisas que sentimos, que vamos dizer, são sintomas entre nós. Falamos de manhã que temíamos que havia pecado escondido, ou que pecados que estivessem se tornando pecados domésticos, você se acostumando com coisas que vão calcificando, né, ali junto com a sua vida. E uma outra coisa que, de certa forma, está relacionada com isso, é que dá a impressão que para alguns, né, nós estamos vivendo em dias que é mais difícil ser santo. Nós vivemos em dias de maiores tentações. Nós estamos vivendo em dias onde é mais fácil pecar do que em tempos passados. Então, vivemos numa geração assim. Percebemos também que cada vez mais alguns estão se aproximando de uma maneira arriscada do mundo. Isso não é novo, a gente tem falado disso há mais de 20 anos, falado muito sobre isso, mas parece que, sabe quando o ouvido não consegue ouvir? Parece que não tem tanto perigo assim, e parece que alguns vão se arriscando, fazendo igual. Lembra da história de Ló, do Velho Testamento? Que Ló, chegou um momento lá entre Abraão e Ló, que os bens dos dois eram muitos, e a terra não podia suportar os dois, e começaram a ter dificuldades, não Abraão com Ló diretamente, mas indiretamente, porque os pastores que cuidavam dos rebanhos de Ló e os pastores que cuidavam dos rebanhos de Abraão começaram a ter problemas, não, eu cheguei aqui primeiro, esse pasto é meu, não, essa água aqui foi, enfim, e de repente não tinha pasto para todo o rebanho, e Abraão chama Ló e fala: ó Ló, estamos vendo uma dificuldade, vamos ter que nos separar. Olha, se você dizer que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão tem uma postura muito, muito curiosa na forma dele escolher o lugar para onde ele mesmo ia, que é dando oportunidade para o outro escolher primeiro. Ou seja, deu a prioridade para Ló. E Ló olhou para as Campinas do Jordão, a área mais bonita e mais verde, e falou: eu quero ir para lá. E Abraão, obviamente, foi para o lado oposto, que era deserto. Só que o lado ali das Campinas do Jordão estava a cidade de Sodoma e Gomorra. E fala que ele foi armando as suas tendas em direção de Sodoma. E foi a ruína de Ló. A gente sabe que ele foi se aproximando
e no capítulo 18 de Gênesis, que já continua a história, fala que Ló já morava dentro de Sodoma, já era um cidadão de Sodoma. E eu penso que muitos estão, há muito tempo, edificando suas tendas, cada vez mais em direção a Sodoma, e alguns talvez já estejam morando lá dentro. E você viu o que aconteceu com a família de Ló por causa disso, né? A esposa dele gostou muito de Sodoma, infelizmente, e do conforto e de tudo que tinha ali, que olhou para trás no dia que tinha que deixar tudo para trás e se transformou numa estátua de sal. É interessante que esse lugar existe lá na Palestina. A gente passou lá, né, em Israel. Tem um lugar onde a gente para, que é perto do Mar Morto, e tem uma placa escrita Law Husband, alguma coisa assim, que é lugar onde aconteceu a tragédia. A terra do lugar, o chão, né, ele é coberto de sal, até agora. Você pega, eu filmei a Viviane pegando o sal, e a gente até colocou na boca que era sal mesmo. E a cidade de Zoar é naquele lugar ali, que é a cidadezinha onde Ló fugiu no dia da destruição de Sodoma. Só uma curiosidade, então está lá, comprova. Só não tem mais a estátua de sal, né? Irmãos, quando nós vamos tendo essa mescla ou esta atitude entre nós, não temos uma atitude resoluta, pessoalmente, contra o pecado, isso pode ir contaminando outras pessoas para o mal. E a igreja, é lógico que, infelizmente, nós não podemos pensar que 100% da igreja são verdadeiros discípulos, totalmente comprometidos, que estão salvos, que a gente nem tem como crer nisso, porque Jesus disse que não seria assim, certo? Ele fala, o joio seria os filhos do maligno, que estariam dentro do povo, no meio do povo de Deus, e que não dava para tirar, não dá para você arriscar. Jesus, inclusive, fala naquela parábola, que os trabalhadores não deviam tentar tirar o joio, porque é muito confuso, né? Joio, ele parece muito com o trigo até a colheita, então não dá para diferenciar muito. É claro que tem diferença, mas Jesus não queria arriscar o quê? Os filhos do reino, o trigo. Ele não queria arriscar, corre o risco de se arranca quem não deve. É claro que Jesus pode, né? Se ele quiser tirar joio, ele tira. Não podemos nós, e eu acho que ele faz isso, tá? Mas a igreja não pode ser uma igreja de joio, concorda comigo? Pode haver joio no meio do trigo, mas nós não temos uma plantação de joio, nós temos uma plantação de trigo. A boa semente são os filhos do reino, é o que está escrito, e quem lançou a boa semente é o Filho do homem, é Cristo. Então, o trigo tem que prevalecer, tem que ser em maior quantidade. Quando nós temos uma tendência no meio do povo de Deus, de coisas como essas que a gente percebe acontecendo, falta de um zelo extremo pela santificação e pela rendição a Cristo, nós começamos a ter uma cultura contrária, e de repente começa a predominar aquilo que contraria a espiritualidade, a carnalidade, e aí nós precisamos elevar o nível, amém? E Deus está querendo fazer isso aqui, nesse retiro. A palavra de hoje de manhã tem este objetivo, e essa palavra de agora também tem esse objetivo, porque é complementar aquela. A primeira, hoje de manhã, nós queríamos ter a certeza que nenhum de nós tivesse coragem de chegar até o sol se pôr com coisas escondidas na sua vida, com pecados, certo?
ou escravo, alguma ilha do diabo dentro da sua vida, uma ilha de trevas, de controle do diabo. Mas, melhor do que ter que confessar, é ter vitória, amém? Melhor do que ter que confessar pecado, é vencer o pecado. E Deus tem recursos para isso. Então nós queremos agora à noite meditar sobre a graça da santificação, a bênção da santificação. E os textos mais importantes, talvez, sobre este assunto, estão no livro de Romanos. O livro de Romanos, irmãos, eu espero, que todos aqui já tenham lido o livro de Romanos, pelo menos umas 5 vezes na sua vida. O livro de Romanos, ele vai começar a falar sobre fé, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, é o início lá, uma das frases de Paulo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Do capítulo 2, aliás, capítulo 1, na verdade, até o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai argumentar que todos os homens estão debaixo do pecado. Ele começa falando da corrupção generalizada no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai falar que os judeus também estão debaixo do pecado, e o capítulo 3, vocês vão lembrar daquele versículo que fala, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, que os irmãos têm isso em memória, e no capítulo 3, 21 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essas duas traduções são complementares, uma fala carecem da glória de Deus, e a outra fala destituídos. Eu gosto dessa tradução que fala destituídos estão da glória de Deus, por uma razão, porque mostra com muita clareza que o pecado na raça humana, ele vamos dizer, destruiu ou eliminou aquilo que era o mais importante, que era a presença de Deus dentro do ser humano. E o homem nasce nas trevas, não tem vida de Deus. É um ser, vamos dizer, animal, material, claro, não é igual a um animal qualquer, porque tem vestígios da imagem de Deus, certo? Só que está perdido, condenado, e não tem a presença do Espírito Santo mais dentro dele. O homem nasce em trevas. Esta é a informação que nós temos. Depois o apóstolo Paulo vai começar a argumentar que a salvação, ela não pode ser adquirida pela nossa própria força, não é pela nossa própria justiça. Capítulo 4 ele fala isso. Dá 2 exemplos do capítulo 4 de Romanos, dá exemplo de Abraão e dá exemplo de Davi. Ele fala que Abraão, ele foi justificado, fala que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Ele usa esse texto para dizer que Abraão, mesmo tendo sido um exemplo de obediência, que ele não foi justificado diante de Deus pelas suas obras. Depois ele fala de Davi, que não foi perfeito, que Davi foi o homem que pecou, conforme a gente até falou hoje de manhã, deu esse exemplo. E Davi fala, bem-aventurado o homem que Deus perdoa independente das obras. Também esse argumento de Abraão e de Davi remete a 2 coisas, remete que Abraão foi justificado pela fé antes da lei, e que Davi foi justificado também pela fé depois da lei. E aí chegamos ao capítulo 5, que vamos dizer, capítulo 5 até o 8, é a aplicação que o apóstolo então queria chegar sobre a salvação em Cristo. Pode abrir esse capítulo 5 para nós? Estou ficando viciado aí na sua Bíblia. Veja o que diz o versículo 1, justificados, pois. Essa expressão, pois, está aí como dizendo, estou concluindo, estou aplicando.
Falei tudo isso para dizer isso agora. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 5 de Romanos vai ser o capítulo que vai falar sobre esse aspecto da salvação que a gente chama, que a Bíblia chama de justificação. Vamos voltar um pouquinho e pensar no que o pecado causou, tá? Antes de prosseguirmos aqui. O que o pecado, quais foram as consequências, vamos dizer, da perdição humana com o pecado? O homem, quando pecou, ele teve 3 consequências. Lembra disso? 3 consequências. A primeira consequência, não vamos dizer que isso é uma ordem, né? Mas na maneira que eu estou citando agora, o homem fisicamente começou a morrer, e começou imediatamente, ok? Mesmo que Adão tenha demorado mais de 900 anos para morrer fisicamente, ele começou a morrer. Por quê? Porque a vida entrou em declínio. Não era para ser assim. A vida humana, física, era perene. A morte não foi planejada. Mas Deus falou, se você comer, você vai morrer. Então, fisicamente, o homem começou a morrer, e a partir daí, o ciclo de vida, porque não apenas o corpo humano foi afetado pelo pecado, mas a natureza como um todo foi afetada. Não está escrito isso em Romanos 8? Que a natureza geme e suporta angústias até agora, significa que o mundo inteiro foi amaldiçoado com a morte, e tudo que é vivo tem um ciclo. Na natureza é assim, não é? Seja os animais, todos os animais, as plantas, tudo tem um ciclo de vida e declínio, e seca e morre. Uns demoram mais, outros menos, mas é assim, certo? Isso é a natureza que recebeu a maldição por causa do pecado. Lembra que Deus falou? Porque ouviste a tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Então houve uma maldição e tudo ficou afetado por causa do pecado. Vê como o pecado é grave, certo? Depois, então, a morte física. Também a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Quando Deus havia soprado em Gênesis 2, capítulo 5, então formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Lembram desse texto? O que quer dizer? Que quando o sopro divino veio sobre aquela formação de barro, ele passou a viver. E ele passou a viver em todos os sentidos. Ele teve músculos, ele teve sangue, veias, corpo como foi formado, como Deus formou ali, como é, né? Claro que era algo perfeito. E recebeu a vida espiritual, que entendemos, tá? Que é a vida de Deus, o Espírito Santo que veio habitar no espírito humano. Deus criou o homem, o ser humano, de maneira diferenciada dos outros animais, obviamente, e fez este novo ser algo completamente diferente do que tudo o que havia, todos os outros seres. E vamos dizer, ser que tem alma e que tinha inteligência, mente, havia só os seres celestiais, anjos, arcanjos e esses seres que a gente sabe que existem. Porém, não havia animais com isso. O ser humano foi diferente. Era um homem, era um ser que tinha corpo físico e que tinha espírito, algo completamente diferente. Vamos dizer, uma invenção nova da parte de Deus. O homem fisicamente podia se comunicar com o mundo físico, espiritualmente se comunicava com Deus. Então ele tinha essa ambiguidade. E tinha vida física, psíquica e espiritual.
Essa vida espiritual era a presença de Deus no espírito humano. Os irmãos já me ouviram muitas vezes da figura da lâmpada, que é a melhor que eu encontrei, para mostrar o que é essa vida espiritual. Uma lâmpada, ela não tem vida por si mesma. Ela não tem brilho por si mesma. Ninguém compra uma lâmpada acesa na loja. A lâmpada vem apagada, certo? Porém, foi feita para brilhar. Mas não brilha por sua própria força. Ela brilha se estiver conectada. O homem foi criado assim, o espírito humano é como uma lâmpada, foi colocado por Deus ali. Não tem brilho por si mesmo, tem que estar conectado. No dia que Deus soprou, brilhou, era completo, era pleno, ok? O homem pecou, o brilho saiu. Por isso, destituídos estão da glória de Deus. A vida foi tirada, desconectou, apagou, e todos os filhos de Adão nascerão em trevas, nascerão sem vida espiritual. Então o homem não tinha vida espiritual, e isso, diante do céu, ele não tinha mais conexão. O homem, por causa do pecado, estava agora condenado eternamente, estava banido da presença de Deus. Então, uma consequência física, uma consequência espiritual. E houve outra coisa que aconteceu, que é a escravidão. O homem, depois que se rebelou, ele se tornou pecador por natureza. Ele nasce pecador. A gente até gostaria que essa informação não fosse verdadeira, mas a gente sabe que ela é verdadeira pelas escrituras e pela experiência de 100% dos seres humanos. Todos pecaram. Todos pecaram. Só existe uma exceção feliz, graças a Deus. Mas todos pecaram. O homem se tornou escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado, Jesus falou. Então nós temos aqui uma realidade. O homem pecou e trouxe 3 consequências. Uma física, a morte física. Outra espiritual, a presença de Deus saiu e ele agora está condenado, banido da presença de Deus, culpado. E é escravo. Mesmo que ele quiser ser santo, ele ainda não vai conseguir. Por quê? Porque ele é escravo. A salvação, a redenção, ela teria que resolver os 3 problemas, entende? A salvação, para ser completa, ela precisava resolver o problema da morte física, precisava resolver o problema da culpa lá diante de Deus no céu, e precisava resolver o problema da escravidão ao pecado. O homem se torna pecador por natureza. Bom, a gente sabe que o problema da morte física, ele não será resolvido aqui. Vai ser resolvido, sim, por meio de Cristo. Jesus ressuscitou e ele é o primeiro da ressurreição dos mortos, e é o sinal de garantia que todos iremos ressuscitar um dia na sua volta. E nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia de que ele não está mentindo, de que está falando a verdade. Então espera um pouco, o problema físico será resolvido, tá? Sobram 2 problemas, o problema da culpa e o problema da escravidão. Voltemos a Romanos 5, porque aqui está falando da culpa. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 5, ele vai discorrer sobre isso.
Vou tentar citar aqui algum versículo que reforce ainda mais claramente o que nós estamos falando. Versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está falando sobre o que a teologia chamou de pecado original, não é? Que foi passando, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vamos pular aqui um pouquinho. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui o apóstolo já está praticamente introduzindo o assunto do que a gente chama aqui de capítulo 6. Eu falo do que a gente chama porque a Bíblia não foi escrita assim, né? Com capítulo e versículo. Mas o versículo 18 é bastante claro, que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Que ato de justiça o apóstolo está se referindo aqui? Esse ato de justiça do qual veio a graça para a justificação que dá a vida. Sabe o que é justificação? Justificação é declarar alguém justo, sem ele ter pago a pena. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados e ele nos substituiu. É importante a gente entender isso, para que você não pense que o que leva Deus te perdoar é o seu arrependimento. Deus pode perdoar alguém que não se arrependeu? Não, não pode. Mas Deus perdoa a pessoa porque ela se arrependeu? Também não. Sabe por que Deus perdoa o pecador arrependido? Sabe por quê? Porque foi pago o preço por ele. Cristo morreu. O santo morreu pelo pecador. Se Cristo não tivesse morrido, nós todos podíamos chegar quebrantados e arrependidos perante Deus. E Deus iria olhar e ia dizer: eu amo vocês, eu quero perdoar, mas não posso. Romanos capítulo 3 tem uma expressão para mostrar esse dilema divino. Fala que ele foi justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus queria perdoar, mas não podia. E não podia por quê? Porque ele já havia dado uma sentença. Deus não lida só com o ser humano. Deus lida com o universo inteiro. Ele lida com todos os anjos, com todos os arcanjos e com todos os demônios, e com todo o reino das trevas. Ele já havia punido o pecado de Satanás sem expiação alguma, sem esperança. Ao homem, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Por que Deus fez isso? Não sei. A Bíblia não dá resposta para isso. Fala que ele amou o homem de tal maneira que quis fazer. Você percebe, lendo os evangelhos,
o que os demônios falavam, gritavam sobre Jesus: eu sei quem tu és. O nível de sujeição que todo o inferno tinha diante de Jesus, porque sabiam que não era o homem, sabiam que era a encarnação do Verbo. Jesus, é interessante porque mostra, né, a sequência dos evangelhos mostra que Deus encobriu das trevas o plano da salvação. O diabo não conseguiria conceber que Deus realmente amasse do jeito que amou. Acho que a paranoia do diabo, não entender a salvação, não entender porque Jesus estava aqui, parece que ele não entendia o que estava acontecendo, não entendeu. E no dia da morte de Jesus, foi sim o diabo que incitou tudo aquilo, tanto que Jesus falou: é a vossa hora e o poder das trevas. E certamente Satanás pensou que estava vencendo no dia que Jesus foi crucificado. Não é isso? Pensou que estava frustrando os planos de Deus, mas Deus usou o diabo para cumprir os seus desígnios. Cristo morreu, agonizou, mas falou: está consumado, feito está resolvido. Ele desce ao inferno, e é ali que o diabo tem a surpresa. A ficha de Satanás caiu, acho que foi ali, porque viu que o santo não podia ficar lá. Deus ressuscitou dentre os mortos, porque não era possível que fosse retido por ela. Fala que Jesus foi justificado em espírito, era um espírito que era perfeito, que nunca tinha se contaminado, o inferno não poderia suportar. E Jesus ressuscitou e tirou dali a chave da morte, do inferno, e triunfou. É interessante isso, porque o diabo compreendeu depois. Se Cristo não tivesse morrido, Deus não teria autoridade e moral para perdoar um pecador. Mas agora Cristo morreu. Agora Jesus morreu. O pecador chega diante de Deus, pede perdão. O inferno se cala. O inferno diz: é justo que seja perdoado por causa do preço que foi pago. O inferno respeita a salvação de um pecador. Isso é justificação, meus irmãos. O fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que o apóstolo Paulo fala. Isso é justificação. Estava prevista em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todos os vossos ídolos e de todas as vossas imundícias vos purificarei. Esse texto, esse versículo 25, está falando de que parte da salvação? Está falando sobre a justificação ou sobre a santificação? Oi? O que você acha? Oi? Para você, santificação. Para mim, justificação. Por quê? Está falando: eu vou purificar os seus pecados, eu vou te lavar, eu vou lavar, vou te dar um banho, você está cheirando mal. Eu gosto de usar a figura do urubu, dizendo que o urubu, a natureza dele é comer carne podre, é comer carniça.
Se ele chega fedendo e toma um banho, ele pode ficar cheiroso, certo? Você pega o urubu, dá um banho no urubu, passa um perfuminho nele, amarra uma fitinha no pescoço, ele fica bonitinho e cheirosinho. Mas o apetite dele muda porque ele tomou banho? A natureza dele muda de comer carniça porque agora ele está limpinho? Não. Ele, quando tiver fome amanhã, ele vai ter fome de carniça, de carne podre. Aí o próximo versículo: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Próximo: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está falando de libertação. Primeiro está falando sobre justificação. Lavou, deu um banho, está limpo. Mas temos que pensar sobre amanhã. E Deus, sabendo disso, já preveu pelo profeta, a salvação vai ser plena. Deus vai perdoar os seus pecados, vai te dar um banho. Mas Ele sabe que o seu problema não é exterior, o seu problema é interior. Você é escravo, você tem uma natureza que te domina, você tem um coração duro e de pedra. Eu vou dar um outro coração, eu vou devolver o Espírito Santo, e aí você vai querer me obedecer, você vai poder me obedecer. Romanos capítulo 5, quando nós voltamos para ele vai dizer então, justificados, e o finalzinho do capítulo, como a gente já leu, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora vamos pular para o versículo 1 do 6, porque Paulo vai fazer uma pergunta por conta da afirmação, essa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele faz a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual é a resposta? De modo nenhum, nananina, né? De forma alguma, de jeito nenhum. Por quê? Porque o apóstolo sabia que alguém poderia entender equivocadamente a afirmação dele, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele faz a pergunta: vamos viver no pecado para que a graça alcance sua plenitude? De jeito nenhum. E qual é o argumento que ele fala? De jeito nenhum, por quê? Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? 3, ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha que interessante. Olha para a expressão ignorais, ou porventura ignorais. O que é ignorar? Ignorar é o quê? Não saber, não estar ciente, não ter a informação, não ter entendimento. Ou porventura vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O apóstolo, ele quer dizer o seguinte: entenda que o batismo tem uma riqueza que traz libertação. Aí ele começa a explicar, verso 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo vai fazendo um paralelo da morte e da ressurreição de Jesus com o nosso batismo, e as implicações, e o que é mais importante, a experiência que está envolvida.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha para a expressão de novo, sabendo, tá? Sabendo isso. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O apóstolo está fazendo aqui uma mistura na exposição. Então ele fala, Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos sepultados com Cristo e também ressuscitamos. E se Cristo não morre mais depois de ressuscitado, nós também não precisamos mais pecar, tá? E verso 11, uma afirmação que apela para a fé. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos voltar no versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Eu chamei atenção para vocês, lá no início do capítulo, quando ele fala, porventura ignorais, certo? Porventura vocês não sabem. E aqui ele fala, sabendo isso. Irmãos, é assim, alguém pode ter a informação, pode ter recebido plenamente a verdade de que Cristo morreu pelos seus pecados, e pode crer que Cristo morreu pelos seus pecados, e ser justificado, mas pode ser que ele não tenha na mesma medida a revelação do que está aqui, e pode ser que ele creia de maneira desembaraçada, que é salvo porque Cristo morreu pelos seus pecados, mas por ser ignorante, por ignorar outra parte da verdade, ele lute com os seus pecados. Por quê? Porque não vive num ambiente de fé que o possa libertar. O texto está dizendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Eu preciso saber disso aqui. E olha, o texto está dizendo para que o corpo do pecado, que pode ser traduzido assim, para que o poder do pecado seja destruído. Velho homem aqui é a habitação do pecado, é aquela consequência de que eu falei, como a segunda consequência, que o homem, quando ele caiu, ele foi culpado diante de Deus no céu e escravo dentro dele, aqui na terra. De tal maneira que se ele fosse apenas perdoado, ainda não resolveria tudo. Deus tinha que nos salvar do nosso passado, mas teria que nos salvar também no nosso presente. A salvação no tempo passado tem este nome, justificação, porque eu era pecador, eu estava com a minha culpa, com a minha dívida escrita enorme diante de Deus. Cristo morreu pelos meus pecados e eu criei, e isso redundou em quê? Em justificação. Mas agora eu preciso crer em outra coisa. Primeiro, eu preciso saber que o velho homem foi crucificado com Cristo, e depois, eu preciso de saber, eu preciso fazer o que está no verso 11, eu preciso crer. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Eu preciso crer. Crer no quê? Para ser justificado, eu sei no que eu tenho que crer.
Eu tenho que crer que Cristo morreu por mim, Ele me substituiu. Aquele corpo morto lá, aquele corpo daquele homem justo, morto há 2000 anos atrás, tem efeito na fé de um pecador hoje, 2000 anos depois. E tem efeito para justificar no dia que ele crê. Por quê? Porque nós sabemos que apesar de que Cristo morreu por todos os homens há 2000 anos atrás, e a despeito que quase todos os homens aqui no nosso país sabem disso, nem todos estão perdoados. A maioria não está justificada, sabe por quê? Porque não creu. Teve um dia que eu criei, naquele dia eu fui perdoado. Amém? Temos que ter o dia que nós cremos que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Aquele dia é dia de libertação do pecado. Aquele dia, o outro efeito da salvação, o outro aspecto da salvação vai ser manifesto. Você vai ser liberto. Só que lá, eu criei que Ele morreu. Aqui, agora, eu creio que Ele vive em mim. Amém? E aí, eu creio em Cristo, na morte, e creio na vida. A morte produz justificação, a vida dele em mim produz libertação, produz santificação hoje. Eu lembro quando entendi isso, bem jovem, eu tinha 16 anos de idade, lendo um livro sobre Romanos 6. Sabe que esses livros velhos, amarelinho, que alguém me emprestou, falou, esse livro é meio chato de ler. O irmão chamou assim, esse é um livro doutrinário. Existe livro de testemunho que é mais interessante, né? Histórias e tal, que você lê. Agora livro que é ali um estudo e tal, é mais chato de ler. Falei, não sei se você vai conseguir. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu li o que o irmão estava explicando sobre Romanos 6 e fiquei sabendo, mas não fiquei sabendo, eu criei, irmãos. Esse irmão afirmava assim, olha, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele disse, mãos mortas não pecam, olhos mortos não pecam, ouvidos mortos não pecam, mãos, pés que morreram não pecam. O cara era viciado, ou ele era alcoólatra, vivia caído pela rua. O José, vamos chamar ele de José, o Zé da Silva, ele vivia caído, ficava alcoolizado do início do dia até a noite. Se chegasse com um copo de cachaça, ele não conseguia rejeitar. Por quê? Porque dependia daquilo. O José morreu. Foi colocado num caixão e está lá no meio de uma sala. Os amigos de gole dele vão ali prestar a última homenagem para o José da Silva. E cada um leva uma garrafa de cachaça, da melhor cachaça, da que ele mais gostava. E falam com ele, José, nós viemos nos despedir de você e trouxemos a melhor cachaça, a cachaça que você mais gostava. Põe no copo e fala, toma José, bebe um pouquinho mais. O que o José faz? Não faz nada. Não faz nada. Por que não faz mais nada? Porque José morreu. A bebida não tem mais poder sobre um homem morto. E o versículo 11 está dizendo, do mesmo jeito, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Eu preciso saber que estou unido com Ele. Amém? Mas eu preciso crer.
Não é só saber, eu preciso crer. Entende uma coisa, essa palavra não está dizendo que nós não seremos mais tentados. O texto de Romanos 6 não diz que o pecado ele é erradicado, que a pessoa agora, ela tem Cristo, Cristo vive nela e ela não vai ter mais tentação. Não é isso. Não fala que o pecado foi erradicado, fala que o poder dele sim, ele não domina mais, ele não tem mais poder, mas ele está ali presente. Nós temos que conviver sim com esta natureza, com a habitação do pecado até a nossa morte, porém não precisamos mais nos sujeitar como escravos a ela. A história daquele cara que estava na luta, que estava na guerra, e foi feito prisioneiro do inimigo, foi lançado dentro da cela, e nada podia fazer, senão ficar ali balançando a porta das grades. Depois de algum tempo, o exército dele invadiu o lugar e o resgatou. Tira ele daquela condição, devolve a farda, põe a arma na mão. O inimigo deixa de existir, porque agora ele é livre? Não. O inimigo continua existindo, mas a condição dele agora é completamente diferente. Agora ele é um homem livre, e porque ele é livre, ele pode lutar. É assim a nossa condição hoje, uma vez que Cristo habita em nós. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Deus pôs dentro de nós uma inclinação, uma nova natureza, que ama a vontade de Deus. Versículos 12, então 11 em diante. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fé. Aqui. Agora vem a parte prática. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que está querendo dizer isso? Quando o homem tinha apenas a informação da lei, ele ainda não conseguia obedecer, mas agora ele tem graça, e graça que nos é trazida na revelação de Jesus Cristo. Se estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A melhor bênção, ou a bênção, não é a melhor, a bênção única que pode libertar-nos do poder do pecado, e pode ser qualquer tipo de mundo. Nós vivemos num mundo de polarização, de multiplicação de iniquidade. Nunca foi tão fácil pecar, é verdade, mas Cristo continua poderoso, Cristo continua santo, Cristo continua habitando em nós. A lembrança que tem que vir para um homem que quer ter vitória sobre o pecado, não é a demanda, mas é a bênção que está dentro dele. Cristo vive em mim, Ele habita em mim, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Pode ser no meio de Sodoma e Gomorra, Cristo será vitorioso no coração daquele que crê, naquele que deseja, naquele que está atento. Fé. Contei para vocês um filme que eu vi muitos anos atrás, e vou repetir. Eu vi um filme uma vez, que o título era, Se Eu Tivesse $1 milhão,
Esse filme é tão antigo que era preto e branco, nem era colorido. E eu vi isso, acho que quando criança ainda. É um filme que, eu não sei se é uma história verídica, nem lembro mais, mas um homem que era multimilionário resolveu fazer uma experiência de sair distribuindo $1 milhão para pessoas diferentes. E na época não era Pix, não era nada, era cheque. Então, ele doou cheques. Uma das pessoas foi um mendigo da rua, um cara que vira morador de rua. O cara recebeu o cheque de $1 milhão, e o que fez? Olhou e falou: é lógico que isso é uma brincadeira, é lógico que não existe nada aqui. E o que ele fez com aquele cheque? Ele, à noite, estava no inverno, ele procurou um abrigo, um albergue, chegou, falou que precisava dormir, o cara falou: eu não tenho lugar e tal, e ele conversou: não, eu te dou aqui $1 milhão. O cara ficou compadecido dele, mandou ele entrar, tá bom, encosta lá. Olhou para o cheque, também achou que era uma brincadeira ou uma mentira, e tinha uma vela acesa, ele queimou o cheque. E foi assim com outros. O que chamou a atenção foi dois cara que estavam numa praça, os dois viviam dando tombo nas pessoas, assim, enganando, dois espertalhão. Os dois receberam. E eles olharam para aquilo e também pensaram: é uma brincadeira. Mas ele falou: nós podemos enganar o bobo, né? Eu ouvi falar, enganei o bobo na casca do ovo. Antigo, né? Aí ele vai numa lanchonete que tinha assim. Eles sabiam que o dono da lanchonete era analfabeto. E eles chegaram: nós queremos tomar um lanche e tal. Eu falei: não, para vocês não vendo, vocês não pagam e tal. Falei: não, nós temos aqui, um cheque, vamos pagar. Aí eles chegaram com um cheque, falou: é um cheque de $10, olha aqui, número 1, 0, e estava. Só que o cara não sabia ler. A moça que trabalhava com ele olhou para o cheque. E ele perguntou: é mesmo um cheque de $10? Ela falou: é. Mão no cheque. A moça desapareceu da lanchonete. Passou alguns dias, os dois espertalhões estavam ali pela praça também, e viram uma limusine parando em frente a uma agência bancária. E, de repente, desce o motorista, abre a porta, e desce uma moça muito bem vestida para dentro do banco. Aí um olhou para o outro e falou: engraçado, não parece a fulana que trabalhava ali na lanchonete? Não, é ela mesmo. Aí que eles se lembraram do cheque, tarde demais. E foi assim com várias situações. E essa história me remete ao que está a esse texto de alguma maneira, ao versículo 11. Como é que nós temos fé? Eu estou dizendo aqui, irmãos, que a santificação é pela fé. O nosso perdão não é pela fé, a justificação não é pela fé. Eu creio que Cristo morreu. Você precisa fazer alguma coisa? Não. Você crê. Agora, eu preciso ser santo no presente. Eu preciso viver liberto agora, nesse tipo de mundo que eu estou. Como é que eu manifesto minha fé? Eu tenho que ficar aqui me forçando, meu Deus, eu creio, Senhor. É assim? Não, irmãos. Não. Deus não nos deu um cheque sem fundo. Você crê nisso? Não. Aquelas experiências diferentes, a moça se beneficiou e os rapazes não se beneficiaram. A minha pergunta é: o cheque tinha fundo para quem cria ou para quem não cria? Tinha fundo só para quem cria? O cheque tinha fundo independente da fé, independente de quem cresce. O recurso estava lá, mas só teria acesso quem cresce.
Se não cresce, não acessava. Nós precisamos entender isso. Os recursos estão lá. A graça de Deus para a gente ser santo agora. Eu vou oferecer os meus membros a Deus em santificação. Eu vou oferecer, porque o pecado não vai ter mais domínio. Eu estou sob a graça da presença e habitação de Cristo. Por isso, a graça vem na medida que nós contemplamos a Cristo, na medida que nós cremos, Ele habita em mim hoje. E aí nós temos acesso à graça de Deus. Eu, por experiência, digo, ela se manifesta alguns minutos, segundos ou minutos depois de que eu digo sim, eu creio que tu estás aqui, eu te obedeço. Vem graça logo em seguida. Há poder, há alegria de santificação em seguida, e você vai vencer a imoralidade, você vai vencer a ira, você vai vencer a impaciência, você vai vencer o seu mau humor, você vai vencer a preguiça, porque a graça é para quem não se rende à leviandade. Crê nisso? Último exemplo que eu quero dar. Ó, gente, o meu relógio descarregou, então eu não sei a hora, tá? Brincadeira, estou olhando aqui. Eu dei o exemplo da lâmpada, vou dar um outro exemplo agora, vou usar da lâmpada também, porque é muito rico o que está por trás disso. Quando você entra no seu quarto, à noite, e está escuro, você instintivamente leva a mão ao interruptor, não é assim? Você já sabe onde está, você só toca, você já decorou, né? O lugar vai certinho. Tuf. Quando você toca o interruptor, o que acontece com a lâmpada? Ela acende. E aí você fala, eu acendi a lâmpada, ok? Mas eu te pergunto, você acendeu a lâmpada? Sim e não. Acender uma lâmpada é muito difícil, mas é muito fácil. É muito fácil porque você não sabe a dificuldade de acender uma lâmpada. Porque você não quer nem saber o que acontece para aquele brilho acontecer. Você nunca parou para pensar nisso. Não é trabalho seu. Você quer que acenda. Só que você tem que tocar o interruptor. Senão ela não acende. É claro que hoje em dia já tem sensor de presença, tá? Mas vamos pensar que estamos na época que não existia. Se você chegasse, o quarto está escuro, está desconfortável, você está tropeçando no pé da cama, enfim, você olhar para a lâmpada e fala, pô, acende lâmpada, ô lâmpada, pô, essa lâmpada não acende, pô, vou pedir a Deus para acender essa lâmpada, ô Deus e tal, não, vai ficar a noite inteira lutando e a lâmpada não acende. Existe um esforço que você vai ter que fazer, muito mínimo, comparado com a complexidade de acender uma lâmpada, que é tocar o interruptor. Sem tocar não acende, mesmo. Mas vamos tentar pensar um pouquinho na complexidade de que é acender uma lâmpada. Você sabe quantas experiências Thomas Edison teve que fazer para acender a primeira? Dizem que foram mais de 2.000 experiências. Se esse homem tivesse cansado da milésima, talvez a gente não teria lâmpada ainda, não sei. Mas foram, assim, foi exaustiva as experiências até ele conseguir um primeiro resultado. E até hoje eu não sei como é que acende. Só que você sabe que para acender uma lâmpada,
não é só a lâmpada existir, existe a energia elétrica. E você sabe como é que funciona a energia elétrica? Eu não sei. Mas eu sei o trabalho que deu. Quando a gente viaja pelo Brasil, você passa em lugares que tem usinas. Furnas é uma das principais do Brasil e Itaipu é outra. Conheço as duas, assim, de visitar. E quando você passa na região de Furnas, quando você vai descendo para São Paulo, pelo interior, você fica impressionado quanta inundação tem naquele lugar. São milhares não, são dezenas de quilômetros cobertos de água. Por quê? Porque acho que é aquele rio Turvo que foi feito aquela barragem, aumentou o nível e foi inundando tudo. Então você pensa o custo do negócio desse, de desapropriação, custo do projeto, custo do concreto que foi, de gente que teve que trabalhar, e você vai somando. E aí construíram aquela usina. Depois, não é só construir usina, são as redes que precisam ser feitas atravessando o meio dos matos para chegar nas cidades, para chegar na subestação. A subestação é um monte de equipamento, e depois tantos postes, você vê quantos postes tem pela cidade, quantos metros, milhares e milhares de cabos, quantas pessoas precisam ficar 24 horas trabalhando para que esse serviço não se interrompa. E é tanta coisa, mas é tanta coisa envolvida. Mas o seu trabalho é tocar no interruptor. Você não faz nada para a lâmpada acender, a não ser tocar no interruptor. Eu quero dizer, irmãos, a santidade está ao nosso alcance por um toque, amém? É assim. Cristo habita em nós. Olha, quando eu estou em frente a uma tentação, seja para fazer o que está errado, ou para não querer fazer o que está certo, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tocar no interruptor, eu preciso dizer, sim, Senhor, eu faço, eu obedeço. Se você, rapaz, que está tentado, está passando a moça provocante perto de você, e você tem que virar o rosto, você fala, sim, Senhor, eu olho para o outro lado. E quando você faz isso, a experiência que eu tenho, alguns segundos depois, eu experimento a alegria da santificação. A graça de Deus me visita, e eu tenho vitória. Se tiver que fazer isso 10, 20 vezes, eu vou fazer. Por quê? Porque cada vez que eu precisar da lâmpada acesa, eu terei que tocar o interruptor. Se for 10 vezes, eu toco 10 vezes. Uma vez que eu não toco, ela não acende. A graça de Deus é para quem diz sim a ela, amém? Sempre vai ser assim. E nós vamos experimentar graça libertadora. Agora, irmãos, você não sabe o preço. Você não sabe o preço que foi pago. Tem um cântico que a gente canta, eu nunca saberei o preço. E esta é a maior verdade. Eu não faço ideia da complexidade para acender uma lâmpada. Eu não faço ideia da complexidade do que Deus teve que fazer para o Verbo se encarnar. E todo o esforço que Ele fez para me perdoar e para me manter em santidade. Vamos honrá-lo, amém? É possível ser santo agora, hoje. É possível transbordar de alegria em santificação na sua presença. Cristo vive em nós, amém? Você crê nisso? Como eu disse no início, melhor do que andar na luz para confessar os pecados, é ter vitória para não precisar confessá-los. E essa palavra de agora é complementar para dizer, se você precisou andar na luz, entra numa nova fase de vitória, de libertação.
A fé que justifica é a fé que santifica, porque se trata da mesma pessoa, do mesmo Cristo. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Crê nisso, meu irmão, minha irmã? Senhor, visita nossos corações, para que nas dificuldades, naquilo, Senhor, que tem sido um entrave na vida de alguns, a graça em Cristo liberte, e que o seu coração seja tomado de fé no seu batismo, na bênção de que Cristo habita em cada um de nós. Não sou eu quem vivo, ó Senhor, que esta bênção venha sobre os meus irmãos aqui nessa noite, e por isso seja uma noite de vitória, não para essa noite, mas para a partir daqui. Como temos pedido uma virada de chave, dá uma virada de chave de libertação para aqueles que precisam, para que triunfem com alegria, para que triunfem com poder, para que transbordem os rios de águas vivas que o Senhor um dia disse. Meu Deus, e esta igreja eleve o nível, Senhor, para que nenhum de nós mais olhe para os pecados de maneira leviana, para o pecado de maneira leviana, ore para o mundo de maneira leviana. Senhor, num mundo de muito pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é essa graça que nós queremos viver, num mundo onde o pecado está realmente transbordando por todos os lados. O Senhor permitiu e está permitindo a multiplicação da iniquidade, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor continua nos dando a graça para este momento, para mantermos o testemunho do Evangelho com autoridade, com poder neste tempo. Então dá-nos vitória, Senhor. Faz esta igreja plenamente vitoriosa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.